Abra então a sua Bíblia no capítulo 43 de Isaías. Terça-feira nós recebemos uma palavra poderosa aqui, irmãos do céu. 3 promessas de Deus para as nossas vidas. Pregou o pastor Geisiel. Vale a pena você ouvir a mensagem que está no YouTube. Hoje queremos falar sobre novidade de vida. Isaías capítulo 43, versículo 19. Isaías 43, 19. Passo a ler. Eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Olhe para cá, por favor. Na mensagem de terça-feira, dentre as tantas coisas que nós ouvimos e aprendemos, está uma explicação muito clara acerca do livro do profeta Isaías. Uma introdução bem profunda, mas ao mesmo tempo simples de entender. Por isso, mais uma vez, quero reportar você para a mensagem de terça que está no YouTube. E uma das coisas que o pastor Geisiel deixou muito claro na terça-feira é que a situação de Israel, naqueles dias da profecia dada pelo Isaías, não era das melhores. Israel vinha de anos e anos de desobediência, de vida fora da vontade de Deus. Mas mesmo assim, vivendo anos e anos em desobediência, vivendo vida fora da vontade de Deus, nesse capítulo 43 de Isaías, o Senhor libera para o seu povo uma profecia que iria acontecer como se já estivesse acontecendo. E aqui eu faço uma pausa para dizer para você que vida cristã é assim. Vida cristã é aquela marcada por paradoxos, por coisas que a mente humana não consegue apreender, compreender por completo. Por exemplo, a Escritura Sagrada diz que quem crê no Filho já tem a vida eterna, e ainda que morra, viverá. Mas que doideira é essa? Se eu ainda morro, eu já tenho a vida eterna? E se eu morrer, eu viverei? Isso é meio louco. Então alguém muito inteligente, linguista, especialista em interpretação de texto, vai dizer que não dá para acreditar numa pataquada dessa, porque parece contraditório, mas vida cristã é de total confronto com o natural, com o explicável, com o entendível. Vida cristã é uma vida sobrenatural, embora Deus ilumine o nosso entendimento. Mas se você quiser viver a sua vida cristã apenas pelo entendimento, segundo o apóstolo Paulo, você será o mais miserável de todos os seres humanos. Porque se viver a vida cristã for ater-se apenas nessa terra, ter aquilo que todo mundo quer ter e que Deus quer dar, e a Escritura diz que o que Deus quer dar para nós é o fim que nós desejamos, o que Deus tem para nós é pensamentos de paz e não de mal, mas ao mesmo tempo Ele diz que nesse mundo nós teremos aflições. Então vida cristã, ao pé da letra, no toma lá da cá, indóida qualquer um, mas vida cristã pela fé, vida cristã na dependência de Deus, vida cristã no reconhecimento de que sem Cristo nós nada podemos fazer, ela nos leva sempre para a possibilidade de vivermos em novidade de vida. E o povo de Israel, como sempre, vivendo muito parecido conosco, ora fervorosos, ora mornos, ora totalmente inclinados para obedecer, ora duvidando de tudo e pensando, será que vale a pena obedecer? Assim era o povo de Israel, e assim é o povo de Deus hoje. E aqui no versículo 13 desse capítulo 43 diz assim: desde toda a eternidade eu o sou, e não há ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos.
Agindo eu, quem impedirá? Faça assim com o seu dedo profético. Escolha o irmão que estiver do seu lado e diga para ele: agindo Deus, nem você pode impedir. Quando Deus quer fazer, não há quem possa impedir. Agora, eu e você sabemos que as mais de 3.800 promessas, alguns dizem que é 38 mil, eu fico com as 3.800, que já está bom demais, são precedidas por um sim. Exemplo, João 15,7: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Significa então que você e eu e você, boa parte do tempo não permanecemos nele, porque tem tanta coisa que nós pedimos e não recebemos. As promessas de Deus são precedidas por um sim. E eu digo para você que a novidade de vida, ela emperra principalmente na vida que ninguém enxerga, que é a sua e a minha vida interior. Aquilo que nós pensamos quando alguém está falando algo, e de repente alguns aplaudem, e outros aplaudem junto, mas com vontade de jogar pedra. Quem é que consegue discernir quem está aplaudindo para valer, e quem está aplaudindo para não ficar fora da multidão? Só Deus. E aí, meu irmão e minha irmã, está o complicativo da vida abundante. Porque Deus não é brasileiro, Ele não dá jeitinho. Ele é pai, mas Ele não é um pai que trata um ou outro com parcialidade. Disse semana passada e vou repetir hoje: Deus trata cada um segundo as suas obras. Como se prega por aí na hipergraça, nós estamos em Cristo, quem está em Cristo está na graça. É verdade, não tem outra maneira de se chegar a Deus senão pela graça. Mas a graça me chama para um comportamento semelhante ao que o Cristo viveu. E o Cristo viveu no centro da vontade de Deus. Como que a graça do Cristo vai alcançar pessoas para viverem do jeito que o diabo gosta, e o Deus palhaço tem que abençoar as pessoas que vivem do jeito que o diabo gosta? Isso é pataquada, isso é engano. Então você e eu, nós precisamos ajustar por completo as nossas vidas, não para os olhos das pessoas que estão à nossa volta se agradarem, mas para agradar o Deus que nos amou e nos ama incondicionalmente. Quem está me entendendo, dá um sinalzinho. E não adianta, meu irmão e minha irmã, não adianta ficar bravo com Deus, não adianta ficar chateado com Deus. Não está no script, que está vindo aqui, está me atrapalhando. Na mensagem que eu iria pregar hoje sobre Davi, tem uma parte da história dele, onde Uzá encosta na arca e morre. Quem se lembra dessa passagem? A Bíblia diz que Davi ficou irado com Deus. Ó, que cara de pau! Ficou irado com Deus, mas em seguida diz que ele ficou cheio de temor. Dá para entender? A ira de Davi era pelo seguinte: oh Deus, nós estamos fazendo o que nós acreditamos que te agrada, como é que o Senhor mata o rapaz? Eu não acredito numa coisa dessa. Porque uma das coisas que Davi tinha muito forte era senso de justiça. A ira de Davi, eu creio que era para dizer assim: quem tinha que morrer era eu. Que depois Davi descobriu que a arca da aliança não podia ser carregada numa carroça. Tinha uma maneira para carregar a arca. Mas a Bíblia diz que Davi ficou irado. Ele ficou irado, mas não fez bico. Ele ficou irado e ficou cheio de temor. Ele passou a respeitar Deus ainda mais. E aí você, então, use a inteligência que Deus te deu para ver como foram os dias finais de Davi, que pecou mais do que Saul. Pecar não é o grande problema para Deus. O problema para Deus é amar mais o pecado do que a presença dEle. O problema para Deus é continuar pecando e se fazendo de santo. Porque Davi pegou, escreveu e deu para o responsável pelo ministério de louvor: canta lá para a congregação a minha vida.
Desde a eternidade eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? E lá no Novo Testamento, em Romanos 8, está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que para isso é preciso ter fé. Se você acreditar na mentira do Satanás, que diz que na sua vida nada vai para frente, nada dá certo, assim será. Isso é conversa do cão. E eu estou falando isso para mais de uma pessoa, viu? É para mais de uma. Porque às vezes a gente pensa assim, está falando só para mim, porque conversou comigo durante a semana. Isso é prepotência, viu? Aquilo que você crê é o que se manifesta para você. Vou dar um exemplo. Do Oiapoque ao Chuí. É impressionante como o ensino maligno ensinado pelos líderes evangélicos desde sempre no nosso país, que diz assim: se você para jejuar, para se consagrar, para buscar a Deus de verdade, se você ora de madrugada, o que acontece? Só vem luta, só vem luta, só vem luta, e o capeta começa a me perseguir. Quem já ouviu isso? Levanta a mão, por favor. A maioria dos crentes acreditam nisso. Qual a passagem bíblica que fala isso? Nenhuma. A Bíblia diz o contrário: ore, jejue, leia a Bíblia. Isso é se sujeitar a Deus. Você vai receber poder para quê? Para resistir ao diabo, e ele vai fugir de você. A Bíblia diz que quando eu me consagro, quando eu levanto de madrugada, quando eu oro, quando eu jejuo, eu fico tão forte que eu consigo resistir ao diabo, e onde eu chego ele tem que fugir. Mas a maioria dos crentes não vivem isso, porque eles acreditam na mentira, ao invés de crer na verdade da palavra. E conforme você acredita, assim será na sua vida. Ou seja, o que o império das trevas quer é que os crentes vivam desse jeito, sem ler Bíblia, sem orar, sem jejuar, e parece que a vida está boa. A bondade de Deus faz com que sejamos tratados de modo inimaginável. Deus quer sempre fazer o melhor para as nossas vidas, assim como buscou fazer para Israel. Amados, Deus não nos engana, mas Deus quer sempre fazer o melhor para nós. Deus não tem planos de desgraça para a vida de ninguém. A desgraça pode chegar, e para quem está em Deus, até a desgraça coopera para o bem. Não tem como vencer Deus. Mas os planos que Deus tem para as nossas vidas é de sempre fazer o melhor por nós, assim como buscou fazer para Israel. Não canso de dizer que conhecer o Antigo Testamento, as histórias do Antigo Testamento, ajuda você a enxergar o desenho do Novo Testamento. Como Deus trata o seu povo. No caso Israel, um povo exclusivo. No caso a igreja, aqueles que aceitaram o maravilhoso convite da graça. O povo merecia uma chamada de atenção. O povo merecia o chicote. Mas o que Deus diz para eles é, versículo 1 do capítulo 43, se tiver aberto aí, acompanhe comigo. Mas agora, assim diz Yahvé que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porquanto eu te salvei, convoquei-te pelo teu nome, tu és meu. Lá no livro do Apocalipse nós estudamos, aprendemos, ouvimos, que ao vencedor, o Senhor daria um novo nome. Chamei-te pelo teu nome. Então a ordem é: não tenha medo. Você está salvo? Então você não pertence mais a você. Você tem dono. Tudo bem, você vai ter aflição, mas tem alguém que conhece todas as tuas aflições. O salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, ou para os montes, de onde me virá o socorro?
O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você está salvo. Então a palavra para você é: não temas, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo: não temas, não temas, não temas, não temas que eu te ajudo. Ele não faz tudo por você e por mim, não faz não, isso é conversa fiada. Mas Ele nos ajuda. E a ajuda dele é 99% da obra. Mas Ele é tão maravilhoso que permite que você e eu participemos do 1%. Diga aí para o seu irmão: pelo amor de Deus, querido, pelo menos um 1%, né? Porque a maioria do povo quer que Deus faça tudo. Aí não tem graça. Nós precisamos participar. Temos que ser que nem criança quando a mãe está fazendo o bolo. Ela quer participar. Deixa eu quebrar o ovo, colocar a farinha. Nós temos que querer participar, irmãos. Amém? Louvado seja Deus. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, versículo 10: não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se injustamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. O que eu quero dizer com esse versículo aqui, bem no meio da mensagem, que já estou caminhando agora para a finalização? O que eu quero dizer? O que essa palavra diz para você e para mim? Que não há ninguém justo, digno, por si mesmo. Não pense que um dia você vai ser mais digno do que você é agora, pela sua justiça própria. Você já foi justificado, então você já é digno. Em todas as coisas você já é mais que vencedor. Agora o que você e eu precisamos é aprender a nos comportarmos como mais que vencedores. E é por isso que existe 66 livros inspirados por Deus, para ensinar você e eu a vivermos como mais que vencedores, não como possíveis vencedores, como talvez vencedores, mas como mais que vencedores, porque a nossa vitória já foi determinada, estabelecida, concretizada em Cristo Jesus. Porém, a nossa especialidade natural não é acertar, e sim errar. E aqui eu sempre me lembro de novo daquela história de que o bebê é anjo, até 7 anos é anjo, só se for anjo caído, porque o bebezinho recém-nascido que nem dente tem, de repente ele resolve degustar sushi de mama de mãe. Qual mãe aqui já levou uma mordida do seu filho quando estava dando mamar para ele? Levante a mão, por favor. Também, Marcinha? É isso aí. Mas seus filhos não são anjos? Filho de pastor não é anjo? Nós somos inclinados para o erro, porque é certo morder a mama de quem está te alimentando? É óbvio que não. Quem foi que ensinou neném a morder a mama da mãe? A natureza pecaminosa. Eu e você somos inclinados muito mais para acertar, aliás, para errar do que para acertar. É só você enxergar a sua dificuldade de fazer o que é certo, mesmo sabendo que é o melhor. O versículo 22 de Isaías diz assim: contudo não me invocastes, ó Jacó, mas te cansastes de mim, ó Israel. Não gastastes prata para comprar-me cana aromática,
nem me satisfizeste com gordura dos teus sacrifícios, mas me sobrecarregastes com teus pecados e me deixastes exausto com tuas ofensas. O Senhor está dizendo aqui, ainda que você morda o meu mamilo, eu quero te abençoar, eu tenho o melhor para você, mas você não me invoca. Você se ocupa com todas as coisas dessa terra. Eu não vou me apegar com as coisas daqui. Oh, maravilhoso é cantar! Mas mais maravilhoso é viver isso, irmãos. Cantar é maravilhoso, mais maravilhoso é viver. Quando você estiver cantando letras assim, não deixe o diabo te acusar e dizer, isso aí não serve para você. Não, serve sim, eu estou profetizando sobre a minha vida. Eu não vou me apegar com as coisas daqui. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Oh, aleluia! O que nós sabemos fazer de melhor é contrariar a Deus. O que os filhos sabem fazer de melhor para com seus pais é contrariá-los. Os filhos são especialistas em fazer o contrário que os pais querem. Quem aqui é pai e já enxergou que é assim? Levanta a mão, por gentileza. Aí eu pergunto para você, você e eu com o Pai do céu, somos muito diferentes dos nossos filhos conosco? Não. E a mensagem que eu ia pregar hoje fala disso, que se nós conseguirmos ser diferentes com o nosso Pai, vai ser mais fácil os nossos filhos serem diferentes conosco. Olha que coisa tremenda. Mas vai chegar a hora, né? Vai chegar a hora. Aleluia. Temos mais facilidade para gastar nossos recursos com as coisas do mundo passageiro do que na obra de Deus. Mesmo a Bíblia ensinando que quem semeia na obra vai colher na proporção da multiplicação que plantou. Tremendo, não é? Mas e a dificuldade para acreditar nisso? Temos mais facilidade para gastar nossos recursos com as coisas do mundo passageiro do que na obra de Deus. Eu fiz um voto com Deus, irmãos, de no culto da virada, todo ano, dá pelo menos, vou falar o número, seja o que Deus quiser, R$1.000 a mais do que eu dei o ano passado. E olha, a coisa está ficando difícil, porque Jesus não volta e cada ano tem mais um culto da virada e mais um culto da virada. Vai ficando difícil. Mas esse ano eu fiz meu sacrifício, eu fui lá, paguei a prestação. Aí eu fico vendo tanta gente que diz que ama a Deus e quer ver a glória de Deus, quer ver a obra de Deus crescer, compra coisa que não precisa, já tem uma melhor do que aquela, e pagam tanto assim, mas para a obra de Deus é uma dó lascada, só dá semente mirrada. Quem está me entendendo? É o que o Senhor está falando com o povo aqui. Eu quero o melhor para vocês, mas vocês não querem o melhor de mim, porque vocês gastam o melhor que vocês têm com tudo quanto é coisa, menos comigo. É o que o Senhor está dizendo. As promessas de Deus são regadas e regidas por instruções que nos ajudam a viver vida disciplinada e regrada. Eu posso ouvir um amém? Mas o Deus que sabe fazer o melhor por nós, mas o que Deus sabe fazer de melhor por nós é nos abençoar. Você pode repetir essa frase junto comigo? Mas o que Deus sabe fazer de melhor por nós é nos abençoar. O prazer de Deus, amados irmãos, é abençoar. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que toda a humanidade seja salva. E é por isso que, segundo a Bíblia, Jesus ainda não voltou. É a longanimidade de Deus que está
agindo em nosso favor. Versículo 2 de Isaías 43 diz com muita clareza que quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O que Deus está dizendo também para nós nessa palavra, é que não importa qual seja a adversidade que estejamos vivendo, se voltarmos os nossos corações para Ele, Ele cuidará não apenas de nós, mas também da nossa descendência. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Quando você é fiel a esse Deus que você nunca viu, não é só você que vai ser privado do que você merece, e vai receber o que não merece, mas também a sua descendência. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti uma escultura de carro, uma escultura de filhos. Porque eu sou Deus zeloso, que castiga o pecado dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas abençoo até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Pergunta para o seu vizinho aí, qual é o ídolo que está te impedindo de viver em novidade de vida? Pergunta aí. Em nome de Jesus, pergunta para alguém, qual é o ídolo que está te impedindo de viver novidade de vida? Porque se a Bíblia diz que Deus tem novidade de vida para você e para mim, se nós não estivermos vivendo, é porque tem algum ídolo entupindo a passagem da glória de Deus para a minha e para a sua vida. E Jesus ensinou, irmãos, quem amar mais o pai, a mãe, o filho, a filha, o trabalho, o carro, a casa, a caderneta de poupança, mais do que ele, não é digno dele. Nós temos que amar essas pessoas todas, mas depois dele. Quem me entendeu, dá um sinalzinho. Versículo 5 de Isaías 43. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Olha, guarda esse versículo aí. Olha a promessa que Deus fez para Israel. E Ele também fez para nós essa promessa lá no Novo Testamento, em Atos 16, 31, quando o apóstolo Paulo diz para o carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aí os teólogos de plantão explicam, não, mas isso é só para aquele tempo. Não, é para mim também. Se Deus tem poder para salvar a casa do carcereiro, Ele tem poder para salvar a minha casa também. Só que eu preciso me entregar para Deus que nem o carcereiro se entregou. Não temas, pois, porque eu sou contigo, trarei a sua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. E aí vem a minha primeira pergunta nessa manhã. Qual área de sua vida está precisando de um novo de Deus? Você teria condições de perguntar para o seu vizinho, qual a área da sua vida, querido, está precisando do novo de Deus? Olha, eu aprendi desde pequeno que Deus é globuster, Deus é caça-fantasma, Deus só está interessado na minha alma. Está na Bíblia não. A Bíblia diz que Deus nos criou corpo, alma e espírito, e a Bíblia mostra que Deus se ocupa conosco, tanto no corpo quanto na alma, como no espírito. Deus cuida de nós, como ministrou aqui a apóstola Márcia no início, em todas as áreas. Ele conhece todas as nossas necessidades. Aí eu pergunto de novo, qual a área de sua vida está precisando do novo de Deus? É a área material? Aquela que ninguém gosta de falar, mas é a que mais preocupa o ser humano? Você está precisando de uma porta de trabalho? Que uma porta de trabalho se abra para você? Você está precisando que clientes venham? Você está precisando melhorar seus rendimentos? Quitar as suas contas? Sua necessidade não é nessa área, então é na área emocional.
Você precisa de um milagre no seu casamento, que parece mais uma sociedade traumática do que um relacionamento abundante, onde Deus quer se manifestar? Está precisando de um milagre no seu casamento? Saber quem é a pessoa certa para você casar? Essa é uma necessidade emocional seríssima. Em que área você está precisando do novo de Deus na sua vida emocional? Se livrar de traumas do passado que estão emperrando seu presente? Descobrir a sua identidade em Deus? Não, apóstolo, eu não estou com necessidade material e nem emocional. Então pode ser que você tenha necessidade do novo de Deus na área física. Você precisa de uma cura de uma doença, se acertar com a aparência que tem. Meu Pai do céu, como tem gente em crise nos nossos dias com a sua aparência. Tem pessoas lindas, que elas se olham no espelho e não enxergam o fulano que ela segue no Insta. Porque ela não parece com o fulano e com a fulana, ela fica deprê. Coisa maravilhosa quando você sabe que é único e que você não precisa parecer com ninguém, mas ser quem você é. Aí mesmo você tendo um nariz de águia como o meu, não tem problema mais. Antes eu não ria, irmãos, porque quando quem tem nariz de águia ri, olha, o nariz cresce. Qual é a sua necessidade física? Se aceitar com a aparência que tem? Se livrar de vícios que estão detonando seu corpo, roubando sua paz? Qual é a área da sua vida que está precisando do novo? É a área espiritual? Você precisa se encontrar com Deus, nascer de novo, receber a capacidade de discernir o invisível? E aí eu concluo. Lembra que eu disse para você gravar o versículo 5, que Deus prometeu que ia trazer de volta, reunir o povo de Israel, de todos os cantos da terra. Os judeus foram espalhados pela terra, e o Deus Criador prometera que os traria de volta, e essa promessa está se cumprindo em Israel nos nossos dias, desde 1949, eu não canso de falar isso aqui. Por que eu não canso de falar isso aqui? Sempre lembro, porque nesses dias de incredulidade crescente entre os crentes, você olha para o velho livro e vê para a velha história de um povo que existe há mais ou menos 6.000 anos, e aí você então, estudando só um pouquinho de geografia na internet, fica sabendo que há milhares de anos esse povo ficou sem possuir um território. E aí, de repente, há não muito tempo atrás, eles de novo se reúnem e se tornam a nação mais poderosa do planeta. Como negar que há um Deus por trás desse povo? Não é possível negar. E com isso eu não estou dizendo que eu sou fã dos judeus. Do judeu Jesus, tudo bem. Porque Jesus era judeu, você sabia? Está sentado à direita de Deus. As pessoas perguntam para mim, você quer ir para Jerusalém? Você tem um sonho de conhecer Israel? Eu digo, eu não. Eu quero conhecer a nova Jerusalém. Porque a velha Jerusalém está assim de gente, jogando bomba um no outro. Se pisar em Jerusalém e transformasse a vida de alguém, todo mundo lá seria operador de milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E Jesus falou que não é mais em Jerusalém nem no Monte Gerezim, o lugar onde nós encontramos o Todo-Poderoso, o nosso Supremo Pastor, é no nosso quarto, aleluia. Mas se você quiser me dar uma viagem de graça para Jerusalém, eu vou. Eu não vou economizar para ir para Jerusalém. Amados, é maluco. Deus é caprichoso. Acredite, o que está escrito é para a sua vida. Essa nação de Israel merecia, ela está toda torrada, mas porque Deus prometeu para o velho Abraão, que acreditou nele, Israel está de pé. Deus é fiel, irmãos, à palavra dele.
E se você crê na palavra dele, a fidelidade dele alcança a sua vida. Não creia que você vai terminar na M, porque a M não é o lugar dos filhos. Jesus disse que foi preparar um novo céu e uma nova terra para mim e para você. Mas ele também disse que a vida abundante para você e para mim é aqui e agora. Você precisa acreditar nisso. Quem está me entendendo? Amados, eu creio nisso e eu vivo isso. Você sabe qual é o principal motivo que eu vim testemunhar aqui o presente que eu ganhei? É quando você é uma pessoa pública, você não tem mais direito de viver do jeito que você quiser. Porque um dia desses fizeram um propósito aí para me ajudar a pagar as minhas contas. E elas são grandes. Mas não é por falta de bênção de Deus. É por aquele mal que eu sofria, de dar tudo. Agora eu estou aprendendo a administrar. E cada dia tem menos conta. Porém, o fato de eu ter um mundo de conta não me impede de viver vida e vida em abundância. Quem está me entendendo? Porque algumas pessoas, não, para ele é fácil. Olha lá, a esposa dele parece a Barbie, né? Pastor dessa igreja, não tem problema nenhum. Você que pensa que não tem problema? Tenho. Mas a minha fé é maior do que o meu problema, porque a minha fé está no Deus Todo-Poderoso, aquele que inspirou alguém no Brasil a compor aquela canção que eu preciso que você cante junto comigo para eu finalizar a mensagem. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Isso não vale um glória a Deus no final? Novidade de vida. Deus tem isso para você e para mim. E as circunstâncias não são impedimentos para o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto possamos pedir ou pensar. E essa promessa de Isaías está se cumprindo na vida de Israel. Pesquise, milhares e milhares de judeus já estão naquela terra. E este é um sinal de que o grande retorno do rei cada dia está mais perto. É o que diz a Bíblia. Último versículo que vamos ler, versículo 19 de Isaías 43. Eis que realizo uma nova obra que já está para acontecer. Deus está pronto para agir na sua vida, para realizar uma nova obra. Lá na cruz Jesus disse tetelestai, está consumado. Deus está pronto. Você só precisa render-se a Ele e desejar de todo o teu coração viver o que está para acontecer. Fique de pé.
Acredite, o prazer de Deus é promover o bem em teu favor, em meu favor, em nosso favor. Acredite, Deus tem novidade de vida para você. Deus não nos trata pelo que nós merecemos, mas segundo as suas muitas misericórdias. Em Cristo Jesus, nós fomos eleitos, povo de propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Levante uma de suas mãos para orarmos juntos. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos amou da maneira como estávamos, desgarrados, contaminados, e o Senhor tem agido para nos transformar e nos levar a nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja, Deus, o teu nome, porque a sabedoria que vem do céu sobre a nossa vida nos capacita a viver com moderação sobre a face dessa terra. Muito obrigado, Pai, porque através dos desertos, das experiências, o Senhor vai nos educando, nos ensinando, nos preparando, Deus, para te glorificar na terra e para vivermos a eternidade na tua presença, nesse lugar que chamamos de céu. Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu suplico, venha sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, venha sobre as nossas vidas e arranca de nós esse senso de merecimento, essa mentira que inculcaram em nós que somos amados, ó Deus, por merecer ou não merecer. Arranca de nós, ó Pai, esse engano e dá para nós a convicção de que o Senhor nos amou, o Senhor provou que nos amou, morrendo por nós quando ainda éramos pecadores. E dá, meu Pai, que a sapiência, que o conhecimento desse amor nos capacite a vivermos de uma maneira que o teu reino tome todas as áreas das nossas vidas, e assim o teu Espírito Santo haja na área material, emocional, física, ó Deus Todo-Poderoso, em todas as áreas da nossa existência. Poderoso Deus, que nesse domingo glorioso de outubro, o Senhor nos conduza para onde ficou combinado que iríamos, que nesse domingo glorioso, ó Pai, do dia 11 de outubro, que nunca mais vai voltar, o Senhor nos ajude ainda a tirarmos um tempo especial contigo, lá na nossa casa. Pai querido, que o velho seja sobreposto pelo novo, que aquilo que está, ó Pai, com mofo, cheirando mal, seja arrancado das nossas vidas, ó Pai, e que venha sobre nós pela fé, a novidade de vida para a qual Jesus Cristo de Nazaré nos conquistou. Novidade, Pai, nos relacionamentos, no trabalho, na escola, em todas as áreas das nossas vidas, novidade que está alinhada à Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. E nós oramos, Deus Altíssimo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! Como ainda não pode dar abraço, você vira para o seu irmão e faz assim, ó, novidade de vida.